Pequena, isolada no meio do Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa fascina pesquisadores e turistas com seus muitos mistérios. Por toda a ilha, mais de 800 estátuas gigantescas esculpidas pelos seus antigos habitantes desafiam os cientistas. Por que foram feitas? Como foram transportadas e postas de pé? Para que essas perguntas possam algum dia ser respondidas, a ONU acaba de declarar a ilha Patrimônio da Humanidade. A isla la llamaron Tepito Tehnua. O primeiro nome dado à ilha foi o umbigo do mundo, porque a civilização que habitou esta terra pela primeira vez acreditava que aqui era o centro do universo. Também la llamaron Mata Quiterani. Também a chamaram de olhos que miram estrelas, porque as estátuas da ilha e os vulcões olham para o céu. Rapa Nui. E por fim, Rapa Nui, que quer dizer Ilha Grande ou Brilho Grande. É Isla de Páscoa. A partir de 1722, quando foi descoberta por um holandês no domingo de Páscoa daquele ano, esta terra ficou conhecida no resto do mundo como Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, pertence ao Chile desde 1888. Tem uma forma triangular, com um vulcão extinto em cada vértice. A área da ilha é de 16.400 hectares, o que equivale a pouco mais de um terço da ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Rapa Nui é o ponto do planeta mais isolado de qualquer outra terra. Fica no Oceano Pacífico, a 3.770 quilômetros de Santiago, a capital chilena. Aqui é muito bueno. Por quê? Mi tierra, Rapa Nui, é muito bueno. Mi orgullo es la cultura, mi isla. Aquí, todo bueno, tranquilo, feliz. Mas antes de pertencer ao Chile, bem antes, uma civilização próspera e cheia de conhecimentos viveu aqui. Suas obras de arte e de engenharia sobrevivem até hoje. Esse povo se chamava Rapa Nui e sobre ele há histórias e muita lenda. O Rapa Nui tinha escrita própria e tecnologia para a construção destas estátuas ou moais. Por que os Rapa Nui construíram estes gigantes de pedra e como eram transportados e colocados sobre os altares onde se encontram, são alguns dos mistérios desse lugar. Apesar das muitas teorias de estudiosos do mundo inteiro, o mistério permanece como um legado da primeira civilização Rapa Nui, que chegou nestas terras por volta do ano 800 depois de Cristo. Durante 10 dias, seguimos as pistas dos primeiros Rapa Nui na Ilha de Páscoa. Fomos até Rangotel, na região de Terevaca, um ponto mais elevado da ilha. Esse é um dos lugares menos conhecidos da Ilha de Páscoa. Para chegar desse lado da ilha, a noroeste, só a pé ou a cavalo, por isso pouca gente vem. E andando por aqui, a gente encontra por toda a parte marcas da primeira civilização Rapa Nui e uma das vistas mais bonitas da costa da ilha e do Oceano Pacífico. Estas construções de pedra que se encontram aqui em Terevaca funcionavam como um galinheiro. As galinhas eram os únicos animais que havia aqui, além dos pássaros, até 1722. Os cavalos e o gado foram trazidos bem depois pelos ingleses que arrendaram a ilha do Chile durante 50 anos no início deste século. Isso aqui que a gente encontrou no caminho é uma navai, uma espécie de cercado de pedras que os Rapa Nui faziam para proteger as plantações da salinidade e do vento, que nessa região é muito forte. Em Rangotel, encontramos também esta casa subterrânea que funcionava como um esconderijo no tempo das guerras entre as tribos. Entrar aqui não é nada fácil. As pedras estão cobertas de musgo e há muita umidade. Mas dentro há espaço e altura suficientes para que as pessoas pudessem ficar escondidas durante vários dias com algum conforto. Aqui podemos ver a caverna. Primeiro escavaram um costado para abrir más y después luego construyeron la otra parte con piedras trabajadas.
Esta outra casa foi quase destruída pelo tempo e pelo clima. Sobrou pouco espaço, mas ainda é possível entrar e ver as pinturas feitas no teto. Bem longe de Rangotel, encontramos outro tipo de moradia dos Rapa Nui, uma caverna. Logo na entrada a gente vê o desenho de duas aves manutara, feitas em coral branco e terra vermelha. Todas as cavernas da ilha são assim. À medida em que a gente caminha, vai chegando mais para o fundo, o pé direito vai ficando cada vez mais baixo. A explicação é que essa moradia era usada basicamente para dormir. A cozinha ficava do lado de fora da caverna. Os Rapa Nui cozinhavam inspirados por essa paisagem. Nossa outra parada foi a aldeia de Orongo, um dos sítios arqueológicos mais importantes da civilização Rapa Nui, que fica entre o vulcão Hanukau e o oceano. Marcelo, nosso guia, conta que uma vez por ano o povo Rapa Nui abandonava suas casas e vinha para a aldeia de Orongo preparar, assistir e participar da cerimônia do Homem-Pássaro, uma festa que podia durar meses. O auge da cerimônia acontecia na primavera, quando o pássaro manutara fazia ninho nas 3 ilhotas próximas a Rapa Nui. Motu Nui, a maior, Motu Iti, a menor, e Motu Caucau, a da frente. Os nadadores desciam pela encosta, nadavam até a ilha e depois que conseguiam um ovo, nadavam de volta e subiam até aqui. A ansiedade era grande porque o chefe da tribo a que pertencia o vitorioso passava a ser o Homem-Pássaro, o Todo-Poderoso, por 1 ano. E o nadador que conseguia a façanha tinha o direito de escolher uma mulher entre as virgens das tribos. Aqui eles examinavam as mulheres para ver se eram virgens. Aqui temos o corpo de uma mulher, os braços, o tronco, as pernas e a vagina. E aqui, vários símbolos de feminino. Aqui a mão do médico, da pessoa que examinava as mulheres. E nesse orifício, as mulheres apoiavam os pés e eram examinadas. As que não eram virgens eram jogadas em costa abaixo por enganar a cerimônia. Durante a nossa visita a Orongo, de repente o céu escureceu e começou a chuva. Fomos obrigados a procurar abrigo numa das casas da aldeia. A entrada é pequena e baixa. Dentro da casa não há altura para ficar em pé. Só dá para sentar ou deitar. Quando a chuva parou, saímos da casa e deixamos a aldeia de Orongo, mas continuamos seguindo as pistas do povo Rapa Nui. Fomos ao altar Akive conhecer as origens da civilização. Estes moais representariam os 7 pioneiros que chegaram à ilha por volta do ano 800 d.C. Eles foram mandados pelo rei Otomatua, de uma outra ilha da Polinésia, para descobrir uma nova terra onde ele e seu povo pudessem viver. No próximo bloco, conheça melhor as estátuas da Ilha de Páscoa e veja a luta dos Rapa Nui para preservar sua identidade. Quase dizimado por guerras, por uma epidemia de varíola e pelos caçadores de escravos, o povo Rapa Nui ainda luta para preservar sua cultura. Os habitantes da Ilha de Páscoa vivem um dilema. Eles querem o progresso, mas precisam conservar a herança dos seus antepassados. A maioria dos moais da Ilha de Páscoa é feita da pedra desse vulcão. O vulcão Hanuraraco funcionava como uma espécie de fábrica de moais do povo Rapa Nui. De acordo com antropólogos e arqueólogos, o auge dessa civilização e da construção de moais teria sido no século XV. Se calculava também que nessa época a ilha chegou a ter 10 mil habitantes. Depois veio a decadência, que começou com as guerras tribais. E a construção de moais parou completamente por volta do ano de 1600. Ficaram aqui na encosta do Hanuraraco 390 moais, alguns inacabados, outros prontos, mas que não chegaram a ser transportados para os arros, os altares da Ilha de Páscoa. No auge da civilização, 12 tribos chegaram a habitar a ilha.
Mais tarde, se agruparam em duas que guerrearam pelo poder até quase não restar nada na ilha. A primeira forma de agressão era a derrubada dos moais. Os arcos são familiares e é um tabu. Os altares eram familiares, um tabu. As pessoas que não pertenciam àquela família não podiam passar por ali. Por isso, também se pensa que destruíram os altares porque chegou um momento em que havia tantos na costa que era impossível chegar ao mar para pescar. Marcelo é nosso guia. Ele é descendente do povo Rapa Nui. Ouviu dos pais e dos avós todas as histórias e lendas sobre seu povo. Conhece as teorias científicas que tentam explicar os mistérios dos Rapa Nui e, como outros moradores da ilha, desconfia de todas. Não funciona. Não funciona. Em um papel, talvez. Marcelo nos explica que esta pedra, também tirada do vulcão Rano Haraku, era usada para esculpir os moais, feitos deste outro material vulcânico, bem mais poroso e frágil. Observando esse moai, o maior aqui do vulcão Rano Haraku, é um moai inacabado, a gente pode perceber claramente como é que eles eram feitos. Os Rapa Nui esculpiam o moai na pedra do vulcão. Quando a frente do moai estava pronta, então eles cavavam aqui pelos lados, cortavam a pedra. Depois o moai era empurrado de costas até lá embaixo, colocado em pé e só então eram esculpidas as costas. Marcelo nos chama a atenção também para a variedade de moais. De acordo com as histórias que se contam, estas estátuas eram erguidas em homenagem aos mortos ilustres de cada tribo. Os escultores tentavam ser fiéis à imagem do morto, por isso são tão diferentes. O que não se sabe até hoje é como os moais eram transportados daqui do vulcão Rano Haraku até os altares. As estátuas gigantescas e frágeis percorreram distâncias de até 18 quilômetros sobre o solo acidentado da ilha. O engenheiro elétrico Francisco Pérez Soares, professor da Universidade Estadual do Maranhão, é o único brasileiro pesquisando a Ilha de Páscoa. Francisco quer provar que descobriu como os moais eram transportados. Imaginemos que o moai junta essa torre de pedra que funciona como uma roldana e ele seria içado, seria levantado usando contrapeso. Com esse moai içado, ele era colocado num plano inclinado de madeira. Aí, por ação de gravidade, sem ninguém empurrar, ele também percorria um espaço idêntico ao comprimento dessa estrutura. Findo esse processo inicial, essa estrutura de madeira e a torre modulada, que era muito mais leve, era desmontada, não é? De pedras? De pedra. Era desmontada e colocada à frente do moai. E a operação se repetia. E ia se repetindo até percorrer toda a distância que separava o Rano Haraku dos respectivos arrus finais. Papa Kiko, um Rapa Nui de 70 anos, discorda. Camina los moai. Papa Kiko crê no mana e em fantasmas. Há espírito vivo. Na isla? Sim. Francisco tem uma outra teoria bastante inovadora. Ele acredita que os moais eram, na verdade, para-raios. Agora, o experimento não pode afirmar que na época antiga, na Ilha de Páscoa, haveria uma quantidade muito grande de descarga que justificasse tal projeto. Durante estes dias que passamos em Rapa Nui, muitas vezes ficamos com a sensação de que a ilha é deserta. Em vários lugares onde estivemos, não havia mais ninguém. É que quase todos os 3.000 habitantes da ilha moram no mesmo lugar, neste vilarejo chamado Rangaroa, onde tudo acontece. Em Rangaroa, eles moram, trabalham e se divertem. Aqui ficam as 200 lojinhas de artesanato, os 3 supermercados, uma feira que vende de tudo, especialmente peixe, e as 2 discotecas da ilha, onde de vez em quando há shows para turista ver. A vida aqui é muito cara, tudo vem de longe, de avião ou navio. Notícias, jornais e até os alimentos básicos. Em compensação, ninguém paga impostos. A ilha recebe verbas do governo chileno e a natureza é generosa. O solo é fértil, há peixe, lagostas e mariscos em abundância.
Os tempos mudaram, mas pouco mais da metade da população é de descendentes dos primeiros Rapa Nui. Os outros habitantes são estrangeiros, geralmente chilenos do continente que casaram com nativos. Mas a língua falada na ilha é o mesmo Rapa Nui dos antepassados, espanhol, só para falar com turistas. É em Rapa Nui que eles se entendem e, às vezes, se desentendem. Na ilha, todos vivem do turismo. São artesãos, guias, tradutores, pescadores e até quem trabalha na agricultura. Afinal, é preciso abastecer os hotéis, que são 68, contando as casas de família que alugam quartos. A cada ano, 12 mil turistas chegam à ilha. Por isso mesmo, os Rapa Nui estão cada vez mais preocupados em preservar a cultura deles. Na única escola da ilha, as crianças aprendem a falar espanhol e também Rapa Nui. Isto é uma conquista recente do povo da ilha. Há 10 anos era proibido pelo governo chileno ensinar e falar o Rapa Nui na ilha. O que o povo Rapa Nui mais quer é que o Chile reconheça que as terras da ilha são propriedade do povo Rapa Nui e não do Estado chileno, como acontece hoje. Reconheça que somos uma nação dentro do Chile com identidade própria, cultura própria e terra própria. Com sua identidade própria, sua cultura própria e sua terra própria. As terras nos pertencem. São herança dos nossos ancestrais. Esgotamos os pedidos ao governo do Chile para nos devolver as terras. Estamos pensando até em ficar independentes por causa da terra. Até o fato de a Ilha de Páscoa ter sido considerada pela Unesco como patrimônio da humanidade não foi bem recebido pela população. Eles queriam ter sido consultados antes. O prefeito da ilha também tem reservas sobre o assunto. Nós aqui em Rapa Nui vivimos dentro de um museu. Aqui em Rapa Nui vivemos num museu, onde tudo é frágil e onde é preciso desenvolver uma sociedade. Uma sociedade que vem com os moais. Uma sociedade que é herdeira dos moais, que cresce com o tempo e precisa de aeroporto, hospital, escola, porto, estrada. Museu ou não, o fato é que a ilha como está, conta histórias, fala de mistérios. E é isso que atrai as pessoas e encanta o mundo. O SBT Repórter espera que o povo Rapa Nui consiga preservar sua cultura e sua identidade, porque também elas são patrimônio da humanidade. Nós ficamos por aqui. Boa noite para todo mundo.